Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael e eu vou apresentar a quarta aula do módulo sobre História da Arqueologia Amazônica. O tema da aula de hoje é Abordagens Contemporâneas na Arqueologia Amazônica. Nos próximos minutos, vamos navegar por um breve panorama da história recente da arqueologia amazônica e de alguns de seus principais eixos de pesquisa atuais. A maioria dos temas que eu vou comentar, eles vão ser retomados e aprofundados ao longo do curso, nos módulos seguintes. Como vocês já devem ter percebido pelas últimas aulas, a arqueologia amazônica está em constante movimento. Esse movimento se relaciona tanto a transformações pelas quais as sociedades ligadas à Amazônia passam, quanto a transformações internas à própria ciência arqueológica. As últimas décadas trouxeram muitas mudanças nessas duas vertentes, que situaram as condições para o desenvolvimento da arqueologia feita na região. Em relação às mudanças sociais, a maioria dos países amazônicos passaram por um ciclo de governos progressistas, que empreenderam, de formas diversas, projetos desenvolvimentistas. No Brasil, esse ciclo vai estar ligado aos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, cujo projeto afeta a arqueologia, em especial em três âmbitos, né? Em primeiro lugar, no desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura através do Programa de Aceleração do Crescimento, ou PAC, que vai gerar uma expansão da arqueologia preventiva, que faz parte do licenciamento ambiental dessas grandes obras. Em segundo lugar, o crescimento expressivo do investimento em ciência, a criação de novos institutos de pesquisa, como o Instituto Mamirauá e o MUSA, assim como a expansão de institutos existentes, como é o caso do Museu Guild. E, em terceiro lugar, na criação de diversos cursos de arqueologia na Amazônia, que vão estar ligados à expansão das universidades públicas através do REUNI. E aqui a gente pode citar a UNIR, o curso de arqueologia da UNIR, da UFOPA e da UFPA. Junto a isso, essa criação de cursos, né, vai estar acompanhada também por políticas de ações afirmativas. Esse aspecto, inclusive, também é influenciado pelo ponto 1, na medida em que gera o aumento da demanda por profissionais em arqueologia. Os três fatores, eles geraram um grande número de pesquisas, um grande aumento no número de pesquisas e vão permitir a institucionalização de muitos pesquisadores, além do treinamento de uma nova geração da arqueologia regional, composta em sua maioria por pessoas da própria região amazônica e também por novos agentes produtores de conhecimento arqueológico. Esse contexto socioeconômico se vincula a um contexto ecológico e político, de progressivo aumento da centralidade das lutas indígenas e da preservação da Amazônia frente à crise ambiental climática, que vão pautar direta ou indiretamente as agendas científicas na região. Vinculada a essas agendas, a arqueologia amazônica, através de seus agentes, tratará de desenvolver de forma cada vez mais sofisticada os questionamentos internos que acompanharam a sua história, assim como irá abordar novas questões trazidas interna ou externamente. Uma dessas questões centrais da arqueologia amazônica é a relação entre as sociedades indígenas e a própria floresta amazônica. As diferentes formas de relação entre povos indígenas e floresta vai render hoje novas formas de ver assuntos clássicos para arqueologia, como monumentalidade, urbanismo e complexidade social. Para além da prática comum de rotular sociedades vislumbradas pelo registro arqueológico, a arqueologia amazônica busca criar suas próprias categorias. Então, por exemplo, contra a ideia de escassez, se pensa hoje numa arqueologia da abundância, na qual a relação sociedade-natureza permitiu não só a manutenção da floresta ao longo de milhares de anos, como a amplificação de sua agrobiodiversidade. Contra a noção de uma centralização progressiva, se pensa agora numa alternância entre centralização e descentralização política. Contra a inevitabilidade da agricultura, se pensa a produção da diversidade e uma policultura agroflorestal. E se pensa não só para entender o passado, mas também para intervir no presente e imaginar um outro futuro para a região. E aí, para exemplificar um pouco o que seria essa arqueologia da abundância, né, eu coloquei uma imagem do sítio Antônio Galo, onde a gente pode ver aí à esquerda uma abundância na produção cerâmica e também a mata acima do sítio Iranduba, né, que demonstra uma grande abundância produtiva que sítios arqueológicos até hoje abrigam, né? Se no começo das pesquisas
a floresta era vista como determinadora das formas sociais dos povos indígenas, as pesquisas na virada do século XX para o século XXI, influenciadas fortemente pela ecologia histórica, vão apresentar essa relação como uma relação dialética, né? Ou seja, uma na qual as sociedades indígenas transformaram e até hoje transformam a floresta, e ao fazê-lo foram e são também transformadas. Enquanto a ecologia histórica, e aí a gente pode pensar que enquanto a ecologia histórica marcou uma revolução teórica e conceitual nesse período anterior, atualmente a gente pode dizer que as pesquisas arqueobotânicas e zooarqueológicas, que trabalham respectivamente com vestígios de plantas e animais, representam uma revolução metodológica e prática, ao permitir que se conheça melhor a sequência sociocultural da transformação humana da Amazônia. E aí aqui eu coloquei dois exemplos, né, da zooarqueologia à esquerda, da arqueobotânica à direita, né? Então, uma com a distribuição de espécies de peixe no sítio arqueológico, né, que seria essa pesquisa zooarqueológica, e da arqueobotânica, um trabalho de identificação de uso de espécies vegetais ao longo de milhares de anos no sítio teutônico. Outro tema fundamental da arqueologia amazônica, que vai acompanhar sua trajetória histórica, é a relação entre os povos indígenas do presente com os povos do período anterior à colonização. Enquanto as pesquisas pioneiras buscaram padronizar certo modo de vida indígena como representante de toda a história amazônica, as pesquisas posteriores trataram de reforçar a diferença e diversidade das formas sociais antigas estudadas pelos arqueólogos, frente àquelas mais recentes, né, que seriam objeto de estudo dos antropólogos. Nos últimos anos, a gente está vendo uma reaproximação entre essas duas ciências e entre esses períodos, que vai tomar várias formas. Aqui eu escolhi tanto os estudos iconográficos, né, que vão compor esse movimento ao buscar relacionar as lógicas indígenas atuais de construir imagem com aquelas encontradas nos objetos arqueológicos. E aqui o exemplo que eu escolhi é dessas imagens à esquerda, né, que mostrariam a forma de representação de corpos que são formados por outros corpos, tanto em um contexto etnográfico, né, como mostrado nessa arte waiana da imagem de cima, quanto num contexto arqueológico, né, nessa urna marajoara abaixo, na qual tanto os ombros quanto os braços seriam feitos respectivamente de pássaros e cobras. E aí, de forma similar, os estudos etnoarqueológicos eles vêm cada vez mais tornando-se cada vez mais colaborativos, né? Então, fazendo isso, eles vão aproximar visões e compreensões indígenas sobre a materialidade do passado com as visões arqueológicas. E aqui, exemplificando na foto à direita, né, é um exemplo prático dos trabalhos de arqueologia colaborativa feito com os Assurini do Xingu. Junto a isso, vai surgir também uma arqueologia do colonialismo, que justamente busca compreender os processos históricos de genocídio, resistência e persistência, que permitem reconectar os fios históricos entre o período anterior e posterior à invasão europeia e à colonização. A culminação desse desenvolvimento vai ser o nascimento de uma arqueologia indígena na Amazônia, que vai ser feito por arqueólogos e arqueólogas indígenas formados por universidades amazônicas. É aqui que se dá um novo passo a um processo que vai se iniciar lá nos anos 90, quando se buscava tratar os povos indígenas como sujeitos da própria história. Agora eles se tornam também produtores das próprias narrativas históricas. E aí, para exemplificar isso, eu coloquei uma imagem do Jaime Chamem, né, que é o primeiro indígena graduado em arqueologia no Brasil, e na foto da direita, Ana Carolina Arapiun, que é uma arqueóloga graduada pela UFOPA e que hoje faz mestrado em arqueologia na Universidade Federal de Sergipe. Mas não são apenas os indígenas, são também quilombolas, ribeirinhos e outros povos da floresta que, como arqueólogos ou em aliança com arqueólogos, começam a participar da produção do conhecimento arqueológico. Em meio a esse contexto, floresce também a arqueologia histórica da Amazônia, a arqueologia de gênero, a arqueologia queer, entre outras arqueologias, tão diversas quanto a própria Amazônia. E aqui nas imagens eu coloquei uma
imagem da pesquisa de Gabi Hartmann, né, que faz uma pesquisa com uma perspectiva arqueológica afrocentrada. E na imagem da direita eu coloquei das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Mamirauá na região do Lago Tefé, que são pesquisas que são feitas em constante diálogo com as comunidades que abrigam os sítios arqueológicos que a gente estuda, né? Mas esse cenário efervescente da arqueologia amazônica, ele está ameaçado no Brasil pela grave conjuntura socioeconômica, ecológica e política instaurada desde 2015 e agravada no momento atual. A situação ela ameaça tanto a continuidade de desenvolvimento de pesquisas no país, com cortes de fundos para centros de pesquisa, né, que parecem devolver a arqueologia da região à dependência do financiamento estrangeiro, quanto à continuidade do treinamento de novas gerações de arqueólogos, devido aos graves cortes orçamentários também nas universidades, e por fim ele ameaça a própria existência das comunidades e sítios arqueológicos em que trabalhamos. Contra esse contexto de ataques e ameaças, temos uma arqueologia que é cada vez mais politizada e consciente de seu papel na sociedade. E eu acho que uma demonstração muito importante desse compromisso pode ser vista, por exemplo, na aliança feita entre arqueólogos, beiradeiros e mundurucus para garantir a ampliação de seus direitos na região do Tapajós, que é o que está ilustrado nessa foto do slide. E é isso, pessoal. Aqui está a bibliografia dos artigos que eu usei durante a aula, né? E queria agradecer muito a atenção de todos e desejar novamente um bom dia, boa tarde, boa noite.